E aí galera, boa noite. Ó, presta atenção. Agora, hoje nós vamos iniciar a nossa sexta aula, dando prosseguimento na nossa matéria de plano de voo, não é verdade? O que nós vimos ontem sobre plano de voo? Plano de voo nós vimos ontem quais são os tipos, né? O FPL, que é um plano de voo apresentado, quando você vai lá na sala IS, apresenta o plano de voo, que é aquela salinha representada com a letra C preta com fundo amarelo. Lembra? Página 33 aí, gente. Aí nós temos o CTL, que é quando você começa a executar aquele plano de voo, que é o plano de voo em vigor. O suplementar, que geralmente é colocado quando aquela aeronave vai realizar vários voos durante um período, não precisa ficar fazendo plano de voo toda hora. Plano de voo repetitivo é aquele que companhias aéreas usam, faz um voo todo dia, toda hora, então já deixa aquele plano de voo pré-feito, digamos assim. E FPC eu coloquei, foi só para você não confundir, que é carta de planejamento, não tem nada a ver essa sigla no plano de voo, só porque parece com FPL, coloquei só para você não lembrar. Aí lembramos que sempre é obrigatório eu apresentar um plano de voo completo quando eu estiver voando onde? Decolando de aeródromo controlado, ou seja, aeródromo que tem controle de tráfego aéreo, é obrigatório apresentar um plano de voo completo. Se eu for cruzar fronteiras internacionais, se for um voo IFR e também se for um voo em rota. Beleza? E aí, se não for nenhum voo em nenhum desses locais, pode ser que eu apresente apenas um plano de voo simplificado ou uma notificação de voo. Beleza? Por exemplo, vou decolar ali da escolinha, Sierra Whiskey November Victor, lá não é controlado, e eu vou ficar fazendo apenas treinamento ali de TGL, que é treinamento de toque EMET. É um voo em rota? Não. Tô decolando de aeródromo controlado? Não. Vou voar IFR? Não. Vou cruzar a fronteira internacional? Não. Então apenas apresenta um plano de voo simplificado ou notificação de voo. E quando que não é obrigatório eu apresentar plano de voo, nem plano de voo completo, nem plano de voo simplificado. Se for alguma aeronave em missão SAR, o que é aeronave missão SAR? Missão de busca e resgate. E se for aeronave sem rádio, aquelas aeronaves que podem voar sem rádio, que a gente viu em alguns casos, o caso de agrícola, planador, de aeroclube sediado naquele aeródromo, desde que não pouse em outro aeródromo, né? E aí então eles podem voar sem fazer um plano de voo. Então a gente viu plano de voo, quem tem que apresentar plano de voo completo, plano de voo simplificado. O plano de voo simplificado você não precisa ficar falando quais são as situações, é só você lembrar que são as situações que não estão obrigatórias no completo. Porque senão a gente vai ficar o resto do dia aqui dando exemplo de quando que você pode apresentar a notificação de voo. Tá bom? E aí, vimos então plano de voo completo, plano de voo simplificado e quando que eu não preciso apresentar um plano de voo. Depois que a gente viu isso, nós lembramos que existe, quero voar, sei lá, 9 horas da manhã, 10 horas da manhã. Lembrando que a hora que nós colocamos no nosso plano de voo é sempre a hora Zulu ou hora UTC, a hora lá de Greenwich. Pode cair para você hora padrão, hora de Greenwich, hora Zulu, hora UTC, beleza? Que é o tempo universal coordenado. E aí é sempre aquela hora que nós apresentamos. Geralmente aqui no Brasil nós estamos 3 horas antes. Então se você quer voar, por exemplo, 8 horas da manhã, você vai falar que quer voar que hora? 11 horas. Sacou? Entendeu? Sempre para mais. Nós estamos aqui, né? Você quer falar que é 8? Se é 8 para nós, você vai falar que é 11, que você tem que decolar da hora de lá. Tranquilo? E aí, a antecedência de apresentação de um plano de voo é sempre de 45 minutos. Ou seja, se eu quero voar 8 horas da manhã, um exemplo, UTC, claro, eu não posso lá e decolar 7h16, porque eu só vou poder voar a partir da 8h01. Se for uma notificação de voo, o que muda, por exemplo, se você apresentar uma notificação de voo que vai cair na sua prova, é que essa antecedência, diferente dos 45 minutos, é de apenas 10 minutos, beleza? A única coisa que muda de apresentação, de antecedência
regras lá de modificações e validade, não muda nada, só vai mudar o que? Na antecedência de apresentação, a notificação para o plano de voo completo. Plano de voo completo, 45 minutos antes, né, você tem que apresentar o plano de voo e a notificação 10. Ah, vou voar só amanhã, posso apresentar hoje? Pode. Você não pode voar, apresentar faltando 44 minutos para o voo que você quer fazer. Tem que ser de 45 minutos atrás, pode ser com 50 minutos, com 1 hora, 2 horas. Em alguns casos 48 horas, em outros casos é até 72 horas, que não é o foco do nosso curso aqui, se não cai na disciplina de piloto privado, beleza? O outro privado é de quanto? 45 também? Piloto privado não, PC? Mesma coisa. No princípio, só vai mudar a antecedência máxima, não mínima. Entendeu? Só a máxima, então. Aí, o que acontece? A validade dura que tanto? Dura também mais 45 minutos, beleza? Eu estou só revisando de ontem, dura mais 45 minutos. Então, se você queria voar 8, você tem que apresentar 7h15 e esse voo seu você pode decolar até 8h45. Até porque quando você recebe aquela autorização para o funcionamento do motor, autorização para o táxi, você pode demorar uma quantidade de X minutos, lembra? 5 minutos. Você tem que iniciar o táxi. Aí sai da posição crítica número 1. Até você chegar na posição crítica número 2, você vai fazer o quê? O teste motor, vai ver o que está funcionando, tal. Talvez tenha algum tráfego ali na região, vai ter que esperar alguém pousar, alguém liberar a pista. Até você entrar, vai demorar tipo 10, 15, 20, 30 minutos que seja. Tá? Se você ver que não vai conseguir apresentar, se você ver que não vai conseguir decolar até 8h45, não interessa qual a circunstância, você pode, ao invés de você... Imagine que se você deixar para decolar 8h45 e não conseguir 8h46, o que aconteceu com o seu plano de voo? Ele foi cancelado. E aí, você tem que apresentar um novo plano de voo, e o que acontece? Você volta lá para aquela situação de antes que você vai ter que esperar 45 minutos para poder chegar naquela hora que você quer voar, que a gente chama aquela hora de quê? Hora EOBT. No nosso caso, o nosso exemplo aqui de 8 horas da manhã, o que é EOBT? É hora estimada de calças fora. EOBT, vai cair essa sigla para você lá. O que é EOBT? Hora estimada de calças fora. Vai 45 minutos depois. Ah, Rafael, se eu ver que eu não vou conseguir voar até 45 minutos depois, o que eu faço? Você pega, faltando, pode cair das duas formas para você, 35 minutos além da EOBT ou 10 minutos antes do prazo máximo de validade, você pode apresentar 3 coisas, que é uma DLA, que é uma mensagem de atraso, liga lá e fala, não vou conseguir decolar até 8h45, vou decolar só 9h15, exemplo. Você pode enviar uma mensagem de CHG, que é de change, mudar alguma coisa no seu plano de voo, sei lá, às vezes você ia para uma cidade agora vai para outra. E você também pode já apresentar de cara um CNE, que é uma mensagem de cancelamento, ao invés de ter que ficar esperando aqueles 10 minutos para ela cancelar automático. Beleza? Então isso a gente matou essa parte que a gente tinha visto ontem. Tranquilo? Só uma pergunta aqui. Eu coloquei até 45 minutos, mas, por exemplo, se o cara quiser apresentar 3 horas antes do plano de voo. Isso que eu te falei, ele pode apresentar em alguns casos até 48 horas antes, em outros casos até 72 horas antes. Porque ele não pode chegar 44 minutos antes e apresentar. Tem que ser de 45 para trás, igual eu falei. Você quer voar, se você vai decolar amanhã 8 horas da manhã, o que eu sugiro, hoje à noite você já liga e faz o plano de voo. Tá bom? Mas já deixar tudo certinho que já tá lá cruzado. Aí, foi o que a gente viu ontem aqui na segunda parte da nossa aula de ontem. Isso aqui só estou para remeter a parte do plano de voo. Aí a gente vai estudar aqui agora a parte do preenchimento mesmo do plano de voo, a parte que você vai preencher. O plano de voo, ele tem esses itens. E aí, nesses itens, você tem que saber aqui, ó, a partir do item 7, já somos nós que vamos preencher. Ah, Rafael, e do 1 ao 6? Do 1 ao 6 não interessa pra gente. Quem vai preencher isso aqui é o órgão lá que está recebendo o seu plano de voo. Tá bom? Então, o item 7 diz respeito ao quê? A identificação da sua aeronave. E é o único item que faz esse tipo de pergunta aqui para você. Ó. O item 7, ele possui 7 caracteres. 7 caracteres. Tem 7 caracteres para você preencher. Ah, Paulo, mas eu reparei aqui que quando eu vou preencher, por exemplo, Papa Tango é o quê? As duas primeiras letras diz respeito à minha nacionalidade, né?
Só para ficar repetindo. Sei lá, Papa Tango, Romeu, Alfa, Fox, Trot. Uai, tá faltando duas aqui. Ah, sei lá por quê. Deixa faltar duas. Tô brincando, é porque algumas aeronaves militares, vai apresentar esse plano de voo, ou pode ser que alguma aeronave exterior, sei lá, e por algum caso tenha 2 dígitos a mais aqui. Mas no nosso caso, a aviação civil, só tem 2 de nacionalidade e 3 de matrícula. Lembrando mais uma vez que a aeronave é considerada de nacionalidade onde ela foi matriculada. E onde que ela é matriculada? No Registro Aeronáutico Brasileiro, o famoso RAP. Tá bom? Então, ó, é um que vai perguntar. Fica tranquilo, porque o item 7 caracteres. Os outros nunca vai perguntar isso, tá bom? Depois do item 7, preenche lá, ó, Papa Tango, Romeu, Alfa Fox. Lembrando que nós podemos preencher Papa Romeu, Papa Sierra, Papa e uniforme Cádio ultraleve, Papá, mas não pergunta isso em prova também, é só pra gente lembrar. Lembrando que essas foram as designadas para quê? Para as aeronaves brasileiras, beleza? Depois do item 7, nós vamos entrar no outro item 8, o item chamado regra de voo e tipo de voo. Como assim? Qual que é a regra de voo que nós vamos voar mais aqui no curso piloto privado? É a regra sobre regra de voo visual, VFR, regra de voo visual. Então você vai preencher com o quê? Com a letra V. Se o seu voo for IFR, com a letra I. Mas essas não são as que caem na prova, né? Por quê? Em alguns casos, lembrando que a aeronave tem que ser e o piloto também. Vamos supor que eu tenho carteira para voar VFR e IFR, e a aeronave ela pode voar VFR e IFR. Então pode ser que eu começo o meu voo VFR e termino por instrumento. Pode ser que eu comece por instrumento e termino visual. Não tem problema, tá bom? Então você tem que lembrar assim, ó. Se, olha que massa, começar visual e terminar por instrumento, É isso. que jeito que eu faço? Ó. Y. Então a Y quer dizer o quê? Que a primeira perna do voo é PFR. a IFR. IFR e depois vai para quê? IFR. Então I para V. Tá bom? E se for a, ó, olha a Z, tem que ficar massa. Ó. Faz um Vzinho, depois termina com I, tá vendo? Quando é Zulu, quer dizer o quê? Que o primeiro voo começa visual e termina por instrumento. Prova certinho, com certeza na prova. Esse peguinho. Viu só? Diferença. Então o Y. É só você lembrar assim, Y, cara. O Y É, parece Y. o I, né? É, Parece o I. Y. I para V, tá? I. E o Z, você vai, começa um V e termina um I. E aí, o tipo de voo, por exemplo, o tipo de voo, sei lá, se for um voo, que jeito que tá a ordem? Tá o M primeiro? SN. Se for S, o que é voo S? Você tem que se perguntar, é um voo de transporte aéreo regular? Sim, S. Voo de transporte aéreo regular. O que é voo de transporte aéreo regular? São as companhias. Que todo dia, toda hora tem um voo de Goiânia para Brasília da companhia tal. Então é um voo de regular. Tá? Imagina um ônibus aí que passa na rua. Todo dia, toda hora, está passando no transporte regular. Quando for N, você vai responder N se for um voo de transporte aéreo não regular. Não quer dizer que está ilegal, não. É só não é regularmente um voo. Por exemplo, as empresas de táxi aéreo. Beleza? Tá ali parada lá, aconteceu um acidente, precisa de trazer um cara lá acidentado, aí freta um voo. Aquilo ali é um voo de transporte aéreo não regular. Beleza? Qual que é a próxima? G. A G é um voo geral. Então, a princípio, nós vamos preencher, até agora a gente nós vamos preencher, nós que estamos aqui reunidos, vamos preencher com regra V e o tipo G. Geral. Geral, porque não é nem regular, não é não regular, não é militar. E o X aqui, ó, é algum outro. Se você for pegar
uma espaçonave de um alienígena emprestado, aí você Coloca põe no outro, beleza? Se for para Marte, alguma coisa assim, você bota esse aí. com a nave espacial. Esse aqui é um lançamento, algumas coisas, coloca isso. Tranquilo quanto à regra e tipo de voo? Item 8. Tem que decorar, né? O I e V. Z e tal. Aí depois tem o que? Número de aeronaves. Né? Geralmente nós vamos colocar 01. Pode voar, né? Se for voo informação, vai ter 5, 10, 15, sei lá quantas. E são 2 caracteres, não é muito cobrado isso próprio. Depois, tipo de aeronave, ó. Geralmente é de 2 a 4 caracteres. Vamos colocar aqui os 4. O tipo de aeronave, você vai olhar na aeronave que você está voando. Cada aeronave tem o seu tipo. Por exemplo, vocês têm um exemplo aqui, ó. O Cessninha 152. Vai preencher aqui, ó. C152. É o tipo dela. Beleza? Cessninha 150. C150. Ah, vou voar o bueiro. Vou voar o bueiro. O bueiro é AD15. AB115. Ele é AB115, HP. Mas eu preciso decorar isso aqui? Não, véio. Só estou dando um exemplo de alguns tipos que tem. Eu só quero que fique muito claro que é o que cai na prova, é o seguinte. Já vou falar isso aqui logo que depois eu esqueço. Vamos supor que eu vou voar uma aeronave, que eu li lá no manual dela, o tipo dela é assim, ó. A, B, C, D, E. Pô, não cabe ali, ó. Aí o que você faz? Coube aqui? O tipo dela é A, B, C, D, E. Não coube aqui, né? O que eu vou fazer? Presta atenção. Você vai vir aqui no tipo de aeronave e responder Zulu, 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 Zulu. E aí você vai vir aqui no item 18. Outros dados, vai escrever, porque ela é uma linha assim, vai escrever lá assim, ó, tip, e vai por aqui, ó, A, B, C, D, E. Entendeu o que eu falei? Quando vai ficar, deixa ele na prova, quando não dá para colocar o tipo de aeronave, lá no item 9, campo tipo, com o que eu preencho lá? Zulu, 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 Zulu. E aqui no item 18 eu venho no campo e escrevo tipo e coloco qual é o tipo da minha aeronave. Tá bom? Mas é só se não der. Beleza? E aí, ainda no item 9, eu coloco o número de aeronaves, tipo de aeronave, também coloco a classificação da minha aeronave quanto à esteira de turbulência. Beleza? Lembrando que esteira de turbulência ou aeronave é o quê? Tem um caractere, né? Ou ela é leve, média ou pesada. Pesada é a letra H, leve é L, média é M e a pesada é H, de raio, né? Toda aeronave que pesa até 7.000 kg é aeronave leve, ou 15.500 libras, né? 1 kg são 2,2 libras. Aeronave que pesa mais do que isso e menos que 136.000 kg é uma aeronave média. Pesou 136.000 kg ou mais é uma aeronave pesada. Ou pode cair na sua prova 300.000 libras. Eu sou dolorido com isso, você sabe, né? Porque caiu na minha prova e eu errei. Quando eu fiz, eu não sabia converter aqui para libra. Eu decorei 7.000, mais 7.000, menos 136, 136 para frente. Eu não sabia converter livre, foi uma das questões que eu errei quando eu fiz lá em 2012. Não, sério, 2,2. é milha náutica para quilômetro. Náutica. Aí, Essas regras que pegam. a gente vem aqui no item 10, o campo equipamento. A única coisa que vai cair na sua prova, cara, quero que você lembre o seguinte: no equipamento você vai responder assim, ó. Primeiro, lembra, lá quando você for preencher seu plano de voo, você vai preencher assim, ó, Sierra Charlie. Por quê? O primeiro campo aqui, ele quer saber se a sua aeronave tem rádio.
Se tem rádio, você vai responder S de Sierra, ou Sierra, né? S, porque tem rádio sim, como se fosse, e não se não tem. E o Charlie na frente é o que? É o seu equipamento de vigilância, o seu transponder, beleza? No Brasil é obrigatório que o transponder modo Alpha Charlie, mas se você coloca Charlie, quer dizer que ele já é Alpha. No Brasil, o que quer dizer isso? Por que todo transponder é Alpha Charlie? Porque além de mostrar os números, também tem que mostrar a sua altitude, beleza? Quando você coloca lá no transponder 7700, quando você está em emergência ou interceptado pela defesa aérea, você coloca o que no transponder? 7700. O controlador, na hora que ele passar o mousezinho lá em cima daquele pontinho lá na tela dele, o que ele vai entender? Ó, tô lendo alguma coisa. Se ele está conseguindo ler algum número, é porque aquele transponder é o transponder modo alfa. Além disso, no Brasil também, aí ele clica lá em cima e ele vê a sua altitude. Então, se ele também está conseguindo ver a altitude, é porque é um transponder modo, além de ser modo alfa, é um modo Charlie. Isso é obrigatório no Brasil. Aí eu coloquei para vocês o exemplo de todos os outros que existem, mas nenhum cai na prova. É só para vocês lembrar. Tem um que mostra altitude e pressão, tem um que mostra identificação do CP. Então não interessa, só interessa que tem equipamento, o rádio, e o equipamento de vigilância é o modo Charlie. Tem o D função ADS. É outro também. Depois é aeródromo de partida, o item 13. Tá vendo o item 12? Também não somos nós que preenchemos. Se não tem aqui, cara, é porque não é você que preenche, tá bom? Não se preocupa com isso. O item 13 vai mostrar o quê? Qual é o seu aeródromo de partida? Sei lá, tô decolando aqui do Santa Genoveva, Sierra Bravo, Golf Oscar. Lembrando, né, só para complementar aqui, por que os aeródromos no Brasil, quando... Não quer dizer que são todos controlados, quer dizer que tem pelo menos um METAR feito com aquele aeródromo. Começa com Sierra Bravo. Quer ver um exemplo? Já vi que todo mundo fala assim, ó, se começa com Sierra Bravo é porque é controlado. Já escutou isso? Qual que são a letrinha lá de Caldas Novas?